Pai do Senhor, meus irmãos, hoje é a nossa lição número 2, Jesus, o Cordeiro de Deus. O nosso fundamento está em João 1, verso 34, que diz o seguinte: Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Nossa referência bíblica está em João 1, verso 29 a 33. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O primeiro comentário aqui que eu acho interessante, que a gente pode fazer, está no verso 29, na parte B do verso 29, que diz aqui: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira coisa aqui é entender o que é mundo neste contexto, no verso 29. Porque, biblicamente falando, a gente vê essa palavra mundo sendo usada com 3 significados diferentes. O primeiro significado de mundo é o cosmos, é a obra criada de Deus. O segundo significado de mundo são as pessoas, ou seja, todas as pessoas criadas também são chamadas de mundo. E o terceiro significado é o conjunto de valores mundanos, que é chamado de mundo, Então, nesse sentido aqui, neste contexto, nesse verso 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mundo são todas as pessoas. Não é a obra criada, não é o cosmos e também não é o sistema de valores, porque a gente está falando aqui do sacrifício que limpa o pecado do pecador, que retira do mundo, que retira de todas as pessoas que aceitam o sacrifício, que retira esse pecado do mundo no sentido pessoas, tá certo? Então vamos para a nossa introdução. Nossa introdução aqui nos diz o seguinte: Desde a queda do homem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o sacrifício de animais passou a ser praticado como culto e para se obter o favor divino por causa das transgressões. Comentário aqui bem interessante. Antes do pecado, não era necessário ofertas a Deus, não era necessário dízimo, não era necessário ter templo, ter igreja, não era necessário orar a Deus, não era necessário nem ter fé. Adão e Eva, antes do pecado, não precisavam nem orar a Deus e nem ter fé. Por quê? Porque Deus tinha um relacionamento pessoal, íntimo e visível com Adão e Eva. No caso da fé, por que não era necessário ter fé? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, certo? Só que Adão e Eva tinham certeza de Deus e eles viam Deus, eles conviviam com Deus. A fé era desnecessário para eles. A fé é um instrumento que Deus colocou na gente, que o próprio Deus trabalha dentro de nós, enquanto pecadores, para que nós nos religuemos novamente a Ele, para que a vontade dele seja manifestada em nossos corações através da fé. Então nós precisamos ter fé para acreditar que Ele exista. Só que Adão e Eva, antes do pecado, não. Era desnecessário ter fé. Era desnecessário orar, porque eles conversavam com Deus face a face. Nesse sentido, Adão e Eva, no sentido de atributos comunicáveis que eles possuíam, eles estavam no mesmo nível de Deus. Entendam, em relação aos atributos comunicáveis, eles manifestavam os atributos de Deus de maneira plena e por isso Deus podia ter um relacionamento pleno, direto e pessoal com eles. Tá certo? Então Adão e Eva, antes do pecado, eles manifestavam de maneira perfeita quem Jesus é. Então é desnecessário. A questão da oferta, a questão do culto, a questão de todas essas coisas, desses rituais de sacrifícios, eram desnecessários porque não havia pecado. Essas coisas trazem a ideia, remetem à ideia da necessidade de sacrifício e de sacrifício de sangue. Tem que haver morte para que o pecado seja redimido. Isso só depois da questão do pecado. Na nossa introdução aqui na segunda parte nos diz:
Nos rituais de sacrifício, o pecador punha a mão sobre a cabeça do animal, em seguida este era degolado, seu sangue era derramado no altar e seu corpo queimado. Isto formava a base da redenção no homem, pois seu pecado era transferido para o animal e então Deus o perdoava. Esse animal aqui, obviamente, ele tinha uma sombra, ele era como uma sombra, mas ele apontava para Cristo, né? O sacrifício, a morte deste animal que não tinha culpa de nada, né? Ele apontava para o sacrifício de Jesus. Tá certo? Nosso item 1.1 nos diz o animal escolhido, era o cordeiro. Deus, no princípio, classificou os animais em limpos e imundos. Todos os animais limpos estavam liberados, tanto para o consumo, e esse consumo somente depois do dilúvio, né? A gente vê isso em Gênesis 9.3, como para sacrifícios. Comentário bem interessante que eu acho aqui sobre essa questão aqui do consumo de animais. Antes do pecado, Adão e Eva e todos os seres que foram criados, né, a descendência de Adão e Eva e os animais, eles eram vegetarianos. A gente vê isso em Gênesis 1.29. Deus deu para mantimento, para sustento dos animais e dos homens apenas os vegetais. Então, o homem, após o pecado, ele começa a ser carnívoro, todo o corpo do homem ele se modifica, e tem alguns teólogos que defendem isso, inclusive alguns cientistas que têm fé nos relatos bíblicos, que defendem o seguinte, que toda a estrutura do homem ela foi modificada, inclusive o próprio paladar, que é uma coisa bem interessante da gente observar, que é o seguinte, o nosso paladar hoje ele só se atrai por coisas que, quando consumidas de maneira contínua, nos trazem prejuízo à saúde. E as coisas que trazem saúde para a gente, que trazem benefício para o nosso corpo, são aquelas coisas que o nosso paladar não gosta. É uma coisa bem interessante, né? Questão de vegetais, questão dos frutos da terra em si. Né? Só um exemplo. O urso panda, as papilas degustativas do urso panda, as papilas degustativas que sentem o gosto de carne, são desativadas no urso panda. Por isso que o urso panda, diferente dos outros ursos, o urso panda ele não gosta de carne. Ele come brotos, né? Ele come brotos de alguns frutos. Mas enfim, só uma curiosidade. Então o homem, antes do pecado, ele era vegetariano, uma ordenança de Deus. Após o pecado, ele começou a comer carne. Naquele filme Noé, né, que eu acho que é o Russell Crowe, que faz o papel de Noé, né, que faz ali a arca e tal. É um filme muito bom, mas tem algumas coisas ali que são tiradas ali de alguns escritos apócrifos, alguns livros apócrifos. Mas estes autores e os produtores desses filmes, eles sempre fazem um estudo muito profundo para produzir essas coisas, né? Mesmo que não esteja baseado na Bíblia. E tem algumas coisas naquele filme que eu acho interessante. Quando Noé faz a arca, que começa o dilúvio, Tubal-Caim, isso não está na Bíblia, isso é um relato apócrifo, Tubal-Caim ele consegue entrar na arca. Lógico que sem Noé saber. Quem descobre Tubal-Caim lá dentro é um dos filhos de Noé. Isso eu estou falando do filme, que foi baseado em alguns relatos apócrifos. E Tubal-Caim lá dentro, ele come uma pomba. Eu acho que é uma pomba. É um pássaro que ele pega na frente do filho de Noé e ele morde e come o pássaro vivo, né? O filho de Noé, ele fica espantado com aquilo, ele é abismado com aquilo ali. E Tubal-Caim diz que tem que comer aquilo ali para ficar forte. Né? Então, já em um relato apócrifo, né, há uma surpresa muito grande dos descendentes ali, quando vê alguém, dos descendentes de Noé, quando vê alguém comendo carne. Então, mesmo após o pecado, não era tão comum para os descendentes ali, vamos dizer, da raiz que começou a glorificar Deus, né, que veio ali de Sem, comerem carne. Tanto é que um dos filhos de Noé, ele acha aquilo assustador. Só que Tubal-Caim, né, que ele vem da outra semente, da semente de Caim, para eles não, aquilo ali era uma coisa que tinha que ser feita para adquirir força. Só um comentário, só uma curiosidade. Continuando aqui no nosso item 1.1. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, ele regulamentou os sacrifícios, tendo instituído um sacrifício diário, que se chamou sacrifício contínuo. Era feito de manhã e à tarde. Para esse sacrifício, Deus exigiu o cordeiro de 1 ano, sem defeito. Sabe-se que o cordeiro é o filho jovem da ovelha, um animal dócil e submisso. Existem vários motivos aqui, teologicamente falando, envolvidos
na escolha do cordeiro. O autor ele só citou a questão da docilidade do cordeiro e da submissão, que é exatamente isso que Cristo manifestou, né? Quando ele foi, na verdade, Cristo ele se entregou na cruz. Ele não foi para a cruz obrigado, ele não foi constrangido, ele não foi ameaçado, ele não foi esperneando fazer aquele sacrifício, assim como o cordeiro. O cordeiro, mesmo quando ele sabe que vai ser sacrificado, mesmo quando ele é amarrado, ele praticamente se entrega àquela condição. Então, nesse sentido, o cordeiro ele prefigura, ele aponta para a forma de ação de Cristo na cruz. Cristo também ele se entregou de uma maneira dócil e submissa ao projeto salvífico de Deus Pai. Item 1.2. O Cordeiro do Homem. Os sacrifícios eram oferecidos como forma de culto a Deus. Neles, o homem exercitava sua fé e esperança na futura redenção que o Criador prometeu, através daquele que foi chamado inicialmente de o descendente da mulher, em Gênesis 3.15. Em cada sacrifício de animal que o homem oferecia, ele próprio anunciava a vinda daquele descendente da mulher, ao mesmo tempo em que renovava sua fé nele. Em cada sacrifício de animal que o homem oferecia, ele próprio anunciava a vinda daquele descendente da mulher. Então vamos lá. Quem começou a oferecer sacrifício? O sacrifício só foi uma necessidade após o pecado, e quando a gente vê na Bíblia, a gente vê Abel e Caim oferecendo sacrifícios a Deus. E uma coisa que é teológico, né? Muita gente passa despercebida em relação a isso, o sacrifício que Caim levou foi diferente do sacrifício que Abel levou. O sacrifício que Abel levou incluía a morte de um animal. E o sacrifício que Caim levou, não. O sacrifício que Caim levou era dos frutos da terra. Olha que coisa interessante. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel? Né? Isso tem uma teologia envolvida nisso aqui. Quando Caim leva dos frutos da terra, né, se a gente for olhar os capítulos anteriores, os versículos anteriores, né, Deus já tinha dado ali em Gênesis 3 a maldição para o homem, a maldição para a mulher e a maldição da serpente. Dentro da maldição que Deus deu para o homem, entre todas as coisas, Deus também amaldiçoou a terra por causa do homem. Então, o primeiro ponto, quando Caim leva essa oferta dos frutos da terra, ele leva ofertas de uma coisa que tinha sido amaldiçoada por Deus. Há uma representação teológica nisso. Quando Abel leva, né, porque o sacrifício que Abel levou, que foi de carne, obviamente tinha que ter um sacrifício, tinha que ter havido uma morte naquele processo. Então Deus está dizendo o que teologicamente para a gente? Para que eu, a partir deste momento de pecado, me sinta agradado com um sacrifício, com uma oferta, tem que ter havido morte, tem que haver derramamento de sangue. A própria oferta de Abel já apontava para o sacrifício de Cristo. Então tem muita gente que fala, Caim era isso, Caim era aquilo, Caim era mau, Caim era invejoso. A gente não pode chegar nessas conclusões só porque ele cometeu um homicídio. Certo? Porque a Bíblia não nos dá essa informação, nem de forma teológica, nem de forma contextual, para colocar esse tanto de coisa dentro de Caim e colocar essa questão na negação do sacrifício, na negação da oferta, vamos dizer assim, por parte de Deus, da oferta de Caim. Tá certo? Deus se negou a receber a oferta de Caim porque havia um motivo teológico naquilo. A oferta de Abel representava o sacrifício de Cristo e a oferta de Caim representava o sacrifício da terra. Ou seja, não tinha que haver derramamento de sangue. Era uma coisa que dentro do processo teológico de salvação, dentro do processo de redenção através do derramamento de sangue de Cristo, não apontava para um sacrifício que seria recebido por Deus. Isso tem toda uma linha teológica envolvida nisso aí. Tá certo? Então, continuando aqui. Quando se refere à cabeça de uma cobra, elimina todo o perigo que ela oferece, pois na cabeça estão suas presas peçonhentas capazes de causar a morte. Isso aqui ele está dizendo, né, de Gênesis 3.15, que todo mundo ali, quando Deus prometeu que através da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, todo mundo começou a esperar esse redentor, né? E Deus fala que este esmagaria a cabeça da serpente. Deus também dissera que ele haveria de fazer com que a serpente feriria, né? Ele ferirá a cabeça da serpente. O autor aqui ele defende que a cabeça da cobra elimina todo o perigo que ela oferece. E nisso eu concordo.
né? Não tem problema nenhum nisso aqui. Pois na cabeça estão suas presas, capazes de causar a morte. Com essa garantia, Deus fazia crer que o descendente era mais poderoso que a serpente e assumiria o controle sobre ela. Uma coisa que só em aspecto de curiosidade. Na teologia católica, eles acham que quem pisou na cabeça da serpente foi Maria, né? Só uma curiosidadezinha aqui. Só que a gente sabe que esse descendente tão esperado que pisaria a cabeça da serpente era e é e sempre será Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Tá certo? Outra coisa que eu acho bem interessante aqui. Para a gente matar uma cobra, na verdade a gente não bate na cabeça dela. A gente tem que ferir o coração da cobra, que está no corpo da cobra. Eu escutei um relato uma vez de um especialista que trabalhava no Butantan. Eu não sei exatamente o que ele fazia lá dentro. Mas ele disse que uma cobra ela consegue viver com uma cabeça amassada, por exemplo, se você bater na cabeça dela, durante aproximadamente uma semana, sentindo dores terríveis, ela fica se contorcendo em dores, só que após mais ou menos uma semana ela morre, né? Então, para você matar uma cobra de forma eficiente, você não bate na cabeça dela. Para você parar o perigo do ataque da cobra, você segura a cabeça, como o autor nos disse. Mas para matar a cobra é no coração. Isso aqui, para mim, quando eu escutei isso, tem dois significados que eu achei fantásticos. Então, Cristo ele pisa na cabeça da cobra, ele fere a cabeça da cobra, ou seja, a ação do ataque da cobra ele está limitado, né? Ele está sob controle de Cristo, só que essa cobra não morre automaticamente, né? Então, quando que Cristo realmente feriu a cabeça da serpente? Quando ele ressuscitou, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Essa serpente é Satanás. Ele recebeu uma ferida na cabeça, uma ferida de morte. Então, Satanás ele ainda não foi totalmente destruído. Ele ainda não foi jogado no lago de fogo. Só que naquele momento que ele recebeu aquela pisadura na cabeça, desde aquele momento, ele sabe que vai morrer e ele está se contorcendo. Assim como uma cobra hoje, que recebe uma ferida na cabeça, ela não morre automaticamente, mas ela se contorce e tem a certeza da morte iminente. No caso da cobra animal, ela morre em aproximadamente uma semana. No caso de Satanás, ele não sabe exatamente que hora que ele vai morrer, já tem mais de 2000 anos que ele se contorce desesperadamente porque ele sabe do seu fim, ele sabe da sua extinção, ele sabe do seu fim que é ser jogado no lago de fogo. Então essa questão da cabeça da cobra é muito interessante, né? Mais aspecto de curiosidade. Então vamos pulando aqui para o nosso item 2, os nomes do descendente da mulher. Os nomes do descendente da mulher. Então, os descendentes da mulher, ele recebeu muitos nomes, né? Que é Cristo, descendente da mulher, a gente sabe que é Cristo. Ele recebe o nome de profeta, ele recebeu o nome de Emanuel, de ungido, de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o servo. Alguns nomes aqui não foram colocados, né? Foram colocados apenas alguns para aspecto de curiosidade, não foram colocados todos. No caso aqui, o profeta. Esse título aparece inicialmente em Deuteronômio 18:15. Vários profetas vieram depois, mas esse profeta não estava entre eles. Esse título revelava um dos atributos do descendente da mulher. Ele seria um profeta. O comentário sobre a questão da profecia, o que é um profeta, essencialmente o que é o profeta. Eu já falei isso em 2 ou 3 lições passadas, mas para quem não ouviu, fica aqui. Para quem ouviu, para relembrar isso. Para a Bíblia, a profecia, o que é essencialmente profecia, não é aquela predição do futuro. Existe na Bíblia sim, aquilo que vai acontecer no futuro, mas isso só representa 5% do que é chamado de profecia dentro da Bíblia. Na Bíblia, profecia, ela essencialmente, em 95% dos casos, ela tem 3 qualificadores para ela ser considerada como profecia. Ela acusa o pecado, ela fala do juízo de Deus em cima do pecador e ela chama esse pecador ao arrependimento. Então, a acusação do pecado, juízo de Deus sobre o pecado e o chamado do pecador ao arrependimento, ao conserto com Deus. Quando a gente olha os profetas bíblicos, todos eles faziam isso. Acusava o pecado da nação, dos reis, do povo, falava do juízo vindouro de Deus e chamava esse povo ao arrependimento. Por isso que eles eram chamados profetas. Uma outra informação interessante, o livro de Daniel, que nós conhecemos como livro profético. Para os hebreus, esse livro não é profético, esse livro é histórico.
exatamente porque ele não traz em Daniel essa essência de acusação de pecado, juízo de Deus sobre o pecado e o chamamento ao arrependimento. Então Daniel ele fala essencialmente sobre coisas de um futuro. Tá certo? Para os hebreus não é considerado profecia. Então o que era um profeta biblicamente falando? O que os hebreus entendiam realmente como profeta? É uma noção diferente da nossa. A nossa noção de um profeta é aquele que só fala coisas do futuro. Deus vai te dar isso, Deus vai te honrar, Deus vai te dar uma chave disso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, coisas que essencialmente estão no futuro. Ele pode ser profeta? Sim, mas os grandes profetas estão nos púlpitos. Aqueles que acusam do pecado, aqueles que falam do juízo de Deus e aqueles que chamam o povo ao arrependimento. Esses são os verdadeiros profetas. É o que a Bíblia divide em profecia predicativa, que são essas profecias que reúnem esses 3 pontos, e as profecias preditivas, que falam do futuro. As preditivas são só 5% da Bíblia. Então, o que é um profeta essencialmente para a Bíblia? Por que Cristo recebeu o nome de profeta? O profeta é aquele que acusa pecado, é aquele que fala do juízo de Deus e é aquele que chama o povo ao arrependimento. Todos os profetas fizeram isso. E Cristo, não diferente, também fez isso. Cristo falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. E o inferno é a condenação de Deus sobre o pecado. Cristo chamou muito mais pecadores ao arrependimento do que outra coisa. Então Cristo ele é o grande profeta, não só porque ele foi o maior que falou sobre o juízo, sobre o arrependimento, chamando o povo ao arrependimento e acusando pecados. Ele foi o maior, ele foi o grande profeta bíblico, não só por isso, mas de forma preditiva, ele também não é só a grande profecia que o povo esperava, né? Aliás, ele não é só um profeta, ele é a grande profecia que todos os profetas falavam. Ele é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que, a partir do arrependimento do povo, ele retira o pecado do mundo. Então, dentro das 3 instâncias da profecia, a do arrependimento, quando a pessoa se arrepende em Cristo Jesus, Jesus retira o pecado do mundo. Ele também é o grande juízo vindouro de Deus, porque quando ele voltar, ele vai voltar como rei, como leão e como juiz. Ele que irá nos julgar. Então ele também é o juízo de Deus. E ele é o que acusa o pecado. Então a própria presença de Cristo, ele não precisa falar nada, ele já acusa o pecado em nós. Então, além de ser o grande profeta, ele foi a grande profecia de toda a Bíblia. Então, por isso que ele recebeu esse título de o grande profeta, tá certo? 2 nomes aqui que ele não recebeu, que são de sacerdote, que ele também era sacerdote. Ele era rei, profeta e sacerdote. Aqui a gente só falou de profeta. Mas essas 3 funções e nomes que ele recebeu na Bíblia também, que eu acho as mais importantes, né, nesse ponto, é o que a gente chama em teologia de cordão de 3 dobras. Né? Essas 3 funções que são as funções mais importantes, teologicamente falando, espiritualmente falando, que Cristo teve, que Cristo manifestou aqui. Que foi a de sacerdote, que foi a de profeta e que foi a de rei. Profeta eu já expliquei, não só porque ele foi o grande profeta, mas porque ele é a própria profecia, ele é a maior profecia. Rei, porque além dele ser conhecido como rei dos judeus, ele será o rei de toda a humanidade. Sempre foi rei e sempre será por todo o sempre. E sacerdote. Sacerdote não só porque ele ofereceu o sacrifício a Deus, como os outros sacerdotes faziam, mas porque ele mesmo se fez oferta para Deus. Então ele reuniu em si essas 3 funções, que para mim são as 3 funções mais importantes no sentido teológico / espiritual. Então, os ungidos antigamente no Velho Testamento eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Então, após a vinda de Cristo, ele reuniu essas 3 funções nele, né? Ele é o grande ungido. E ungido, como a gente vê aqui no item 2.3, significa Messias, significa o enviado, né? Significa Cristo. Cristo significa ungido, Messias. Ele é o grande enviado, o grande Cristo, o grande ungido. Ele reuniu em si as 3 funções que eram os ungidos no Velho Testamento. Tá certo? Aqui tem outros nomes que eu já li, mas vamos agora para o nosso item 3.3.
João Batista o chama de Cordeiro de Deus. Entendendo perfeitamente a missão de Jesus, João o chama de Cordeiro de Deus. E ainda diz a razão, que tira o pecado do mundo. Pois o Cordeiro de Deus veio para tornar o homem mais forte que o pecado. Ele veio para atuar na natureza humana e fazer com que o homem se torne participante da natureza divina, 2 Pedro 1, verso 4. Fazia parte da missão de Jesus trazer a divindade para dentro do homem, como ele mesmo disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Né? Isso aqui, essa parte que fazia parte da missão de Jesus, trazer a divindade para dentro do homem. A gente tem que entender isso aqui de maneira bíblica e teológica e não de maneira mística, né? Porque tem várias correntes místicas por aí, espiritualistas, que dizem que nós somos pequenos deuses, né? Que tem uma visão diferente da visão bíblica. Essa ideia de trazer a divindade para dentro do homem, talvez não tenha soado tão bom aos nossos ouvidos isso aqui, mas é resgatar os valores divinos que existem dentro do homem. Os valores que eu falei no começo do vídeo, que Adão e Eva, pré-pecado, possuíam de maneira plena, que são os atributos comunicáveis que Deus colocou em cada homem. Então essa ideia de trazer a divindade para dentro do homem é fazer o resgate no homem, né, dos valores, dos atributos de Deus que o pecado mortificou, que o pecado apagou ou que o pecado sujou dentro do homem. Então essa ideia de trazer a divindade a gente tem que entender no sentido de tornar os atributos de Deus plenos e completamente visíveis neste homem. Então agora a nossa conclusão, encerrando a aula de hoje. O plano de Deus, desde a fundação do mundo, era salvar os homens de todas as nações por meio do sacrifício do seu Filho. Mas enquanto não chegava o tempo de sua revelação, ele foi anunciado por meio de sacrifícios sangrentos, em perspectiva do seu sacrifício. Foi também anunciado pela lei e pelos profetas. Então, meus irmãos, a função de Cristo, morrer na cruz, ressuscitar, derramar seu sangue, é para pagar o preço daquilo que nós não conseguiríamos pagar. É para pagar o preço de uma dívida impagável que nós adquirimos com Deus, adquirimos com as leis que Deus criou. Então, apenas um sangue puro, de um cordeiro puro, imaculado, sem mácula, um sangue de um Deus, né? Um sangue de um Deus, não que eu considere que exista mais de um Deus, mas de Deus, é o sangue de Deus derramado na cruz por nós, porque apenas o sangue dele tem esse valor que era necessário para quitar essa dívida, né? Então que nós entendamos esse plano salvífico de Deus, que já existe desde a eternidade, que foi prefigurado nos animais que foram sacrificados, né, que foram degolados, que foram queimados, mas que todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. Então, depois do sacrifício de Cristo, acabou o sacrifício de animais. Não existe mais sacrifícios de animais como havia antigamente. Tá certo, meus irmãos? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima lição.